En este tercer bloque de Encuentro Central vamos a seguir escuchando al ex candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, hablando acerca del papel de la izquierda en América Latina. Agora, eu estou convencido também de que não basta resistir. Nós temos que construir uma alternativa de poder. Nós temos que nos debruçar sobre um programa moderno, sobre um programa ousado de transformação das nossas sociedades. Então, a resistência é necessária, sob pena de retrocessos absurdos, como o que já estamos tendo no governo Temer, continuaremos a ter no governo Bolsonaro, se nada for feito. Então, resistir é preciso, mas nós precisamos também navegar, nós precisamos avançar. E não podemos ter a ilusão de que esse avanço se dará única e exclusivamente no plano nacional. Isso não vai acontecer. Nós temos que fazer o que a direita está fazendo. A direita, a extrema-direita, está se articulando internacionalmente. A extrema-direita sempre se articulou internacionalmente do ponto de vista econômico. O sistema financeiro sempre foi internacional. E com a desregulamentação promovida a partir dos anos 80, a desregulamentação acabou de internacionalizar o capital financeiro, que deixou de joelhos os estados nacionais. Hoje o poder é o poder das finanças. É isso que conta no mundo, o poder das finanças. Até o capital produtivo está se sentindo acuado diante disso. Porque o lucro também está caindo, caiu no Brasil. E isso vai estourar no colo do trabalhador. De duas formas diferentes. O salário direto, que vai cair, mas também o salário indireto, que é pago em serviços públicos, que estão se deteriorando no nosso subcontinente. Os serviços públicos estão ficando cada vez mais deteriorados. E isso é salário. Porque se você não tem uma escola para o seu filho, você não tem um sistema de saúde universal, você perde salário na forma de perda de bens e serviços públicos. Se você não tem transporte público de qualidade, se você não tem um parque para lazer, tudo isso é prejuízo para o bem-estar social. E isso também está acontecendo numa velocidade inédita. Eu estive recentemente em Nova York com o Bernie Sanders e com Yanis Varoufakis. Um professor na Grécia, depois da crise, perdeu 40% do seu poder de compra. 40% do seu poder de compra. E os dois estavam juntos, lançando a Internacional Progressista, que é nada mais, nada menos do que uma frente ampla, internacional, mundial. É o que o Uruguai fez, quase 50 anos atrás, mas em escala global, para que nós possamos construir uma barreira de defesa ao avanço do conservadorismo, do fundamentalismo, do neofascismo, que está ganhando eleições importantes e que não se detém, quer mais. Vários países que estavam migrando para um estado de bem-estar social estão adotando práticas neofascistas, cada um à sua maneira. Na Polônia é diferente da Hungria, que é diferente da Áustria, que é diferente da Suécia, que é diferente do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, mas países importantes estão sucumbindo a esse movimento. E mesmo quando eles não ganham a eleição, eles avançam. Como avançaram agora na Andaluzia, o Vox teve mais do que o dobro das cadeiras que pretendia conquistar. O Salvini na Itália avança, ou seja, tem sinais preocupantes em outros países de tradição antifascista, ou porque viveram o fascismo, o franquismo ou o nazismo,
Mas na Alemanha está havendo um avanço da extrema-direita também. Na Holanda teve um avanço importante da extrema-direita. Não ganhou a eleição, mas o avanço pôde se fazer notar de maneira expressiva. Esse avanço da extrema-direita, ele traz algumas consequências graves. A primeira delas é que ele não está prometendo bem-estar econômico para ninguém, porque o trabalhador não tem expectativa de melhorar muito a sua vida. Está aí o desemprego, está aí vários problemas no mundo. Mas ele traz uma cultura obscurantista, anticientífica, fundamentalista, que coloca em risco a escola laica, que coloca em risco tolerância religiosa, que coloca em risco tolerância de orientação sexual, coloca em risco vários dos valores que nós cultivamos ao longo de 200 anos de construção democrática. O mundo começou a construir a democracia 200 anos atrás. E eles fazem referência, de forma desaboradora, até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa no Brasil, para o nosso chanceler, é coisa de comunista. Eu não estou brincando. A Revolução Francesa é coisa de comunista e a ciclovia é coisa de comunista também. As ciclovias de São Paulo, porque são vermelhas, são coisa de comunista também. Um deles me propôs, inclusive, construir uma ciclovia até o Uruguai, para que nós tivéssemos garantido o exílio político. Então, você vai vendo surgir patologias narrativas em todo canto e sobre todos os assuntos. De maneira que eu penso que a extrema-direita agora está se organizando internacionalmente do ponto de vista político. Ela está atuando à luz do dia politicamente. Eles não estão com vergonha de se apresentar perante o mundo como extremistas. Ao contrário, eu vi anteontem um discurso do Steve Bannon numa associação de extrema-direita na Europa, dizendo o seguinte: nós vamos colocar recursos para garantir o Estado-nação. O Estado-nação, a defesa do Estado-nação é o que é o nosso objetivo. E ele dizia, não existe esquerda ou direita, não existe progressistas e reacionários. O que existe é o Estado-nação. Como se essa ideia fosse neutra no mundo atual, do ponto de vista ideológico. Tudo concorre para quê? No fundo, o que está em jogo é o seguinte: se os países com menor capacidade de enfrentamento não se unirem, por exemplo, nós aqui, se nós não radicalizarmos o processo de integração latino-americana ou sul-americana, nós não vamos existir como protagonistas num mundo tão complexo. Se a Europa sucumbir ao nacionalismo e acabar a União Europeia, o caminho para a bipolaridade vai estar reconstruído e vão restar os dois gigantes conhecidos, Estados Unidos e China. Só restarão os dois. Pelo poderio econômico, militar, só restarão os dois. E o mundo bipolar não é um mundo democrático por definição. Porque a democracia, ela precisa do multilateralismo para crescer e produzir inovação. Por isso que o Brasil sempre apostou no multilateralismo. A política externa brasileira foi sempre voltada para a integração e para o multilateralismo. O bipolarismo vai nos levar ao quê? A uma perda de graus de liberdade para criar coisas novas. Vai mais oprimir do que criar possibilidades. Isso não interessa, não poderia interessar o Brasil. O que o governo brasileiro está anunciando é um alinhamento automático com os Estados Unidos, com toda a política externa americana. Do meio ambiente à embaixada de Israel, o local da embaixada de Israel. Da política de imigração
aos ataques que estão sendo feitos ao Mercosul, por exemplo. Então, você tem aí um caldo de cultura muito perigoso. Então, nós que somos progressistas, que entendemos o papel do internacionalismo, porque é o que constrói oportunidades para todos os países e não só para as grandes potências, nós temos que criar uma rede internacional. Uma rede internacional de defesa da democracia, da radicalização da democracia, que a democracia está estagnada e ela precisa ser radicalizada, as pessoas precisam mais acesso a crédito, mais acesso à educação, mais acesso à ciência, mais acesso à terra. As pessoas precisam de mais e não menos. E tudo isso é democracia. É garantir o acesso a oportunidades. Então, ou nós fazemos isso num plano internacional, levando em consideração a nossa realidade local, que sempre tem que haver uma adaptação da agenda à realidade local, ou eu acredito que o avanço da extrema-direita vai continuar. Ele dura quanto? Não importa. Ele é tão destrutivo que, no curto prazo, ele já é maléfico para... Ele já produz resultados. O Bolsonaro nem tomou posse e já está produzindo resultados. Mudou a sociedade brasileira. Hoje é mais... as pessoas se chocam menos com o assassinato de uma liderança rural do que se chocavam 2 meses atrás. Essas coisas têm impacto. O exemplo, ele produz resultados. Nem importa tanto se ele vai ou não mudar de ideia. O que importa é o processo que ele já destravou. Ele já destravou um processo social de aumento da intolerância, de aumento das tensões sociais. Isso já aconteceu pela eleição. Aliás, a eleição já é expressão disso. E, por fim, eu queria falar um pouco da esquerda propriamente, porque nós temos que prestar atenção, e aí eu acho que nós temos que fazer a crítica também do que podia ter sido feito, ou podia ter sido tentado. Nós temos que prestar muita atenção nos resultados das nossas políticas. E, efetivamente, nós melhoramos a vida de dezenas de milhões de brasileiros. E esses resultados não podem ser depreciados. Eles são muito importantes. Mas nós temos que enfrentar também os meios de fazer política. O sistema político brasileiro era muito doente. E nós precisávamos ter feito a reforma política. Muitos dirão, nós não íamos conseguir fazer a reforma política. Mas eu acabei de dizer que quando você tenta, pela força do exemplo, você já muda a realidade. Você muda a realidade muitas vezes fracassando. Mas pela simples tentativa, você dá o exemplo para a mudança. E a esquerda, muitas vezes, ela não presta tanta atenção nos meios, nas reformas necessárias para que as nossas vulnerabilidades não sejam atacadas pelos nossos adversários. E, às vezes, isso custa uma eleição. E, às vezes, é melhor perder uma eleição do que perder a confiança das pessoas. Porque você não reconstrói reputação tão fácil. Uma eleição vai ter. Depois de 4 anos tem outra. Reputação é uma vida para construir. Então, é muito importante que a gente saiba perder a eleição para não perder a relação com a população que mais precisa da gente. Isso é muito importante ter em mente. Então, levando em conta todo esse balanço, tudo isso, e não é apontar dedo para ninguém, é simplesmente reconhecer que, às vezes, nós não enfrentamos todas as agendas. Nós enfrentamos algumas agendas muito importantes. Efetivamente, nós deixamos um legado para o Brasil. Enquanto nós governamos, nós deixamos um legado importante para o Brasil. As pessoas tanto reconheceram isso, que nos deram 47 milhões de votos. Mas nós vamos ter que usar esse período para aprender com o processo histórico e voltar mais forte em 2022. Se Deus quiser, com o Lula candidato a presidente.
Obrigado, boa noite. Y de esta manera llegamos al final en este encuentro central especial desde la sede del PIT-CNT con estos invitados internacionales, con el ex candidato a la presidencia, el economista Fernando Haddad, presidencia de Brasil, que fue una de las figuras que en estas últimas horas marcó la agenda informativa. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace 1000 días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar.